Vale a pena investir em kitnets? Eu não sei. Eu não sei porque eu não tenho informações sobre o seu custo de obras, quanto o seu terreno vai custar, quantas unidades você vai construir ali em cima, qual que é a rotatividade dos inquilinos nessas unidades, qual que é o valor médio de locação das suas unidades. Quer dizer, existem muitas informações específicas sobre o seu empreendimento que eu não tenho. Então não dá para a gente afirmar que investir em kitnets é um negócio muito bom. Não é muito bom porque negócios muito bons não existem. Cada empreendimento é único e é preciso que você encare isso que você pretende fazer como sendo um empreendimento imobiliário. Investir em kitnets é um empreendimento imobiliário. Pode não ser um empreendimento como a gente costuma ver por aí, um prédio com várias unidades, ou então um grande loteamento, um negócio gigantesco. Mas isso que você está fazendo, se a gente guardar algumas proporções, é um empreendimento imobiliário e a gente tem que fazer análises em cima dele, assim como os grandes empreendedores fazem. Então é importante você perceber que cada empreendimento imobiliário é único e tem particularidades específicas. Então, diante dessa oportunidade que você tem agora, a gente precisa de encontrar uma maneira de avaliar se essa é a melhor maneira de investir o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. Essa é uma oportunidade, provavelmente você está diante de um bom terreno, ou você tem algum capital disponível, ou você teve a ideia de investir em kitnets, e a gente precisa de avaliar, a gente precisa de uma ferramenta para entender se essa ideia que você tem sobre esse empreendimento imobiliário é viável ou não, principalmente sobre a ótica financeira. Então, eu quero te apresentar essa ferramenta para análise de viabilidade financeira de empreendimentos de locação imobiliária. Essa aqui é uma planilha em Excel completamente editável. A nossa função aqui é inserir as informações o mais próximo da realidade. A gente vai tentar modelar com números o que pode acontecer com o nosso caixa num futuro próximo. Então vamos lá, eu vou fazer aqui com você um preenchimento fictício, mas você vai observar que essas informações não estão tão distantes da realidade assim. A gente tem a princípio aqui duas seções. A primeira seção em cinza é onde a gente insere as premissas sobre o nosso empreendimento, as ideias que a gente tem, e na seção em verde vai falar para a gente quais são os resultados, e aqui embaixo a gente ainda tem acesso a um fluxo de caixa que é muito interessante para a gente tirar conclusões sobre o empreendimento. Então vamos começar aqui o preenchimento no primeiro box de aquisição da unidade. A gente pode inserir aqui duas opções, ou a gente está adquirindo uma unidade pronta, uma unidade finalizada, pode ser o caso, por exemplo, de você comprar um apartamento e fazer a locação desse apartamento, ou então você pode edificar essa unidade. Nessa nossa simulação, a gente vai inserir o que a gente vai edificar. A gente vai adquirir um lote no mês 0 e vamos edificar uma unidade. A gente vai adquirir um lote no mês 0 por R$80 mil e a gente vai construir 5 unidades por R$60 mil. O valor total da obra será R$60 mil. A gente vai acabar com 5 kitnets. E o nosso prazo de obras é 6 meses. Aqui tem um ponto interessante de simplificação dessa planilha. Quando eu insiro aqui embaixo que o meu prazo de obras é 6 meses e o custo da minha construção é R$60 mil, essa planilha faz uma grande simplificação que é fazer uma distribuição linear sobre o custo de obra. Então, logicamente, serão 6 parcelas de R$10 mil. Então, existe uma distribuição linear sobre o custo de obra. Ah, Daniel, mas não é assim que acontece na realidade. Beleza, dá pra gente entrar lá na tela de fluxo de caixa e fazer essa edição manual, porque eu te falei que esse arquivo é completamente editável. Aqui no próximo box a gente tem detalhes sobre o contrato de locação. Como a gente está falando aqui sobre um empreendimento com mais de uma unidade, mais de uma kitnet, eu vou totalizar os valores e vou lançar aqui como se fosse apenas um. Então, na nossa simulação, qual é o valor total do aluguel mensal de todas as minhas unidades, de todas as minhas kitnets? Eu estou lançando aqui R$3 mil. Então eu vou ter um rendimento mensal de R$3 mil com o aluguel de todas as minhas unidades. E qual é a data inicial? Qual que é o primeiro mês que eu faço a locação das minhas unidades? Olha que interessante como é que a gente configurou aqui. A data inicial, que é quando você compra o terreno, é no mês 0. A gente tem 6 meses de obras a partir daí. Então a nossa obra é concluída no mês 7. E a nossa data inicial aqui, qual é o primeiro mês de locação? Pode ser, por exemplo, no mês 10. Eu vou ficar alguns meses ocioso até encontrar o meu primeiro cliente. Você pode não concordar comigo, você pode achar que assim que eu concluo a obra, eu tenho a obrigação de encontrar um cliente ou encontrar todos os clientes ali já naquele mês. Então você insere aqui o mês adequado. A gente tem aqui a duração média do nosso contrato, em média quantos meses dura o contrato de locação,
Por ser um imóvel menor, um valor de locação menor, eu gosto de inserir aqui uma duração de contrato menor também. Geralmente, uma kitnet é um imóvel de transição. A pessoa ocupa sua kitnet durante algum tempo porque ela está numa fase de transição, ou ela está morando temporariamente naquele município, ou ela está em busca de um imóvel maior, ou ela está passando por uma necessidade específica. A gente não é muito comum a gente ter em kitnets prazos de locação muito grandes. E por que essa informação sobre a duração do contrato é interessante? Por causa do nosso próximo campo de vacância. A vacância é o número de meses que você precisa para encontrar o próximo inquilino. Então, se a gente tem configurado aqui que a duração do nosso contrato é de 12 meses e a vacância é de um mês, significa que a gente vai ter esses imóveis locados durante 12 meses, a gente precisa de um mês vazio para encontrar um novo cliente e então a gente renova o contrato por mais 12 meses. E assim até o final da vida útil desse imóvel. Então a gente tem 12 meses, a vacância de um mês, 12 meses, a vacância de um mês. Esse ponto é interessante porque o nosso objetivo é simular a realidade. E muitas vezes a vacância é uma coisa real nos nossos imóveis. Mas pode ser que você esteja trabalhando numa região aquecida. Se você lançar aqui uma vacância de 0 meses, isso significa que esses contratos são renovados de maneira contínua, sem nenhum intervalo entre eles. Esses próximos dois campos aqui, eles podem ser interessantes se você trabalha com imobiliárias ou com corretores. É comum que os corretores cobrem o primeiro valor de locação mensal como comissão de vendas por encontrar o cliente para ocupar a sua unidade. Então, se a gente está alocando um apartamento grande, por exemplo, ou um galpão industrial, isso aqui é uma negociação que é muito comum. Esse corretor vai fazer anúncios, ele vai atender clientes, ele vai mostrar o imóvel e em contrapartida ele cobra de você assim que encontrar um cliente o primeiro mês de locação. Então, neste caso, a comissão de vendas do corretor seria 100% do valor do aluguel do primeiro mês. É uma negociação que você vai fazer com a sua equipe de vendas. Pode ser que você não trabalhe com corretores, ou você pode manipular esse número aqui para refletir a sua realidade. E também a taxa de administração. Isso aqui serve para pagar a imobiliária que administra este imóvel, que administra o contrato, administra os recebíveis e administra as cobranças. Pode ser que você não trabalhe com uma imobiliária. Então, neste caso, é importante que você não lance esse valor como sendo zero. Porque mesmo que você não contrate uma imobiliária para fazer a gestão desse seu ativo, existe uma gestão desse ativo, mesmo que ela não seja feita por outra pessoa, ela pode estar sendo feita por você mesmo, mas existe um custo implícito nisso, mesmo que seja você mesmo fazendo todo esse trabalho. A gente não pode ignorar custos numa análise de viabilidade. O próximo box é relativo às despesas que são pagas pelo proprietário do imóvel, ou seja, você. Quais são as despesas que não é o inquilino que paga? Então pode ser o IPTU, água, energia, gás, condomínio ou outras coisas. O que você, como proprietário do imóvel, é responsável pelo pagamento. É importante lembrar que a gente vai inserir aqui qual é o valor mensal dessas despesas. Ah, Daniel, mas eu pago o IPTU uma vez por ano. Beleza, pega esse valor e divide por 12 porque a gente vai fazer aqui uma projeção mensal. A gente trabalha com fluxo de caixa com base mensal. Aqui o próximo box diz respeito à tributação. Se esse proprietário do imóvel é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se for uma pessoa física, a gente tem que pagar imposto de renda, pessoa física, existe aquela linha de isenção e existe aquela tabela progressiva do imposto de renda. Tudo isso já está configurado aqui na planilha. E se você for uma pessoa jurídica, você vai ser tributado de acordo com o lucro presumido. Depois é importante que você converse com o seu contador sobre qual é o seu regime de tributação, porque imposto é uma coisa que a gente não pode não pagar. Aqui nós temos um campo sobre custo de capital, que talvez seja o campo mais importante de uma viabilidade financeira. E se você não tem certeza sobre qual é o seu custo de capital, ao adquirir essa ferramenta você vai ter acesso a um curso de viabilidade financeira. Um curso mostrando os conceitos fundamentais para a análise de um projeto de investimento. E lá vai ficar claro o que significa custo de capital. Isso aqui é um valor que não pode ser zero e você não pode ignorar o custo de capital na hora de fazer a análise de um projeto. E aqui o último box é a venda da unidade. E esse campo aqui, ele é essencial para a gente projetar a viabilidade de uma locação. Olha só, um projeto de investimento ele tem começo, tem meio e tem fim. Qual é o começo do projeto de locação? É quando você adquire o terreno e constrói a sua obra. É a sua fase de investimento. Esse é o início. Qual é o meio? É quando você tem os recebíveis mensais. E qual é o fim de um projeto de investimento de locação? É quando você se desfaz daquele ativo. Então, invariavelmente, você precisa vender um ativo de locação. Ah, Daniel, mas eu não pretendo vender essas unidades. Olha só, é importante simular
que essas unidades serão vendidas. Porque mesmo que você não as venda, pode ser que seus sucessores vendam essa unidade. Então, no final das contas, existe uma rotação nos nossos ativos. Então aqui eu estou simulando que eu vou vender essa unidade daqui a 15 anos, no mês 180, e eu estou supondo também um percentual de valorização anual. Ou seja, a cada ano essa unidade valoriza 3%. Isso aqui é uma valorização composta, né? Nos primeiros 12 meses vai haver uma valorização de 3%, depois, nos próximos 12 meses, vai haver uma valorização de 3% sobre o valor anterior. É uma valorização composta. Então agora a gente terminou de inserir as premissas aqui nessa primeira parte da ferramenta. Se a gente for aqui embaixo e selecionar a planilha de fluxo de caixa, a gente vai ter uma visão geral sobre o que acontece a cada mês da vida desse empreendimento. Então aqui no mês 0 a gente tem a aquisição do terreno e depois as nossas 6 parcelas de R$10.000. A nossa obra é concluída aqui no mês 6 e depois lá no mês 10 existe o início dos nossos recebíveis. Tem aqui a nossa primeira parcela de R$3.000. Como a gente configurou que a gente tem de pagar a nossa comissão de vendas como sendo 100% do valor do primeiro mês de locação, está aqui a comissão de vendas, está a taxa de administração do imóvel e está as despesas pagas pelo proprietário, que a gente inseriu lá na tela anterior. E se a gente reparar aqui, vão ter 12 meses de locação e então um intervalo de um mês. E depois a gente loca de novo, né? Mais 12 meses de locação e a gente repete aquele mesmo padrão. A gente está pagando o nosso corretor e tudo segue normalmente. Aqui embaixo, nessas últimas 3 linhas da planilha, está acontecendo a nossa viabilidade financeira. Existe o saldo daquele mês, existe o saldo daquele mês a valor presente e então o saldo a valor presente acumulado. E aos pouquinhos a gente vai formando o nosso VPL, que talvez seja a principal variável na hora de analisar a viabilidade de um projeto de investimento. E tudo isso aqui acontece até o último mês da planilha, que vai ser o mês 180 neste caso, que é quando a gente vai se desfazer dessa unidade. E lá no mês 180, vamos ver aqui, nós vamos vender essa unidade por R$218.000, que é o valor da valorização dela. E a gente tem um VPL, valor presente líquido, de R$47.298. Vamos voltar aqui para a tela principal e entender quais são os resultados dessa viabilidade de locação. A gente tem aqui os nossos indicadores financeiros, nosso VPL de R$47.298. Ao adquirir essa planilha, você vai ter acesso àquele curso de viabilidade financeira e vai ficar claro o que significa VPL. Isso aqui seria basicamente o nosso lucro econômico a valor presente. A exposição máxima de caixa, que é o quanto dinheiro você precisa para investir nesse projeto, que é R$141.000. Isso acontece no mês 10, seria, né, contando a partir de hoje, o mês 6 de 2023. A TIR e a MTIR. Nesse curso de viabilidade, a gente vai entender, né, que TIR é a taxa interna de retorno e a MTIR é a taxa interna de retorno modificada. E é importante perceber que nem sempre a TIR é confiável. A gente prefere olhar para a MTIR. Então isso aqui é mais ou menos como se você estivesse investindo R$141.000 a uma taxa de 1,06% ao mês. Então, ao fazer isso, né, nesse projeto de investimentos, você está investindo R$141.000 e está recebendo R$141.000 de volta com juros. Existe uma remuneração de juros no seu investimento, então você vai receber 141 aplicados, né, a taxa de 1% ao mês, e além disso existe um lucro. Além disso, você vai receber R$47.000 de lucro nessa configuração aqui, né? O payback. O que é o payback? É assim, a gente passa por uma fase longa de investimentos, a gente fez os nossos investimentos e aos pouquinhos esse investimento começa a voltar para o nosso caixa. A gente começa a ser remunerado, a gente começa a ter os aluguéis mensais, o dinheiro vai entrando para o nosso caixa aos pouquinhos até zerar o nosso investimento passado e a partir desse momento vai ser só lucro, só felicidade. Quando é esse momento que o dinheiro volta para o nosso caixa? Esse momento é no mês 147, ou seja, novembro de 2034. E aqui a gente tem alguns indicadores de desempenho que servem para a gente comparar oportunidades diferentes de investimento. Então eu tenho que o valor total do meu investimento é R$140.000, o valor da alocação mensal é R$3.000 e o resultado líquido mensal médio da minha alocação é de R$2.700. Aqui eu estou descontando as minhas despesas, inclusive os meus tributos. E a gente tem aqui o yield mensal, que seria meu resultado líquido dividido pelo meu investimento, 1,97%, e a gente pode fazer isso anual, que é multiplicando esse valor por 12. Um número que as pessoas conversam muito no mercado de locações é pegar o valor da locação e dividir pelo valor do investimento, então seria o cap rate anual.
de 2,14%. Só para você ver como isso aqui é interessante. Geralmente, quando a gente fala sobre locação de apartamentos ou de imóveis residenciais, locações de longo prazo, a gente fala de um cap rate de 0,5%, 0,6%. E aqui para uma kitnet, né, como a gente consegue cobrar um valor de locação maior sobre um metro quadrado, né, já que as unidades são muito pequenas, o cap rate anual costuma ser mais elevado do que imóveis maiores e locações de longo prazo. Então, ao adquirir essa ferramenta, você vai ter acesso a um curso de viabilidade financeira mostrando os principais fundamentos para analisar um projeto de investimento. Então, nesse curso vai ficar muito mais claro o que significa custo de capital, o que significa juros sobre o capital próprio, o que significa esses indicadores financeiros, como é que a gente avalia esses números para decidir se esse é um bom projeto de investimentos, se esse é um bom empreendimento. Como é que a gente entende esse ritmo de retorno do dinheiro para o nosso caixa? Enfim, por meio dos conhecimentos desse curso, você vai conseguir operar muito bem essa ferramenta. E é importante perceber que esse não é um curso sobre kitnets. Eu não vou te ensinar a escolher um bom terreno, eu não vou te ensinar a contratar profissionais, eu não vou te ensinar a como entrar dentro do mercado. Não, eu acredito que essas outras habilidades você já tenha. E, inclusive, se você não tem essas outras habilidades sobre kitnets, eu realmente acredito que você consegue adquirir esses conhecimentos sobre o mercado na prática. Você vai para o mercado, começa a fazer, inevitavelmente haverá erros e você vai aprender com seus próprios erros e vai melhorar. Existem alguns conhecimentos que são aprendidos na prática, mas existem alguns outros conhecimentos que não são aprendidos na prática, pelo menos não dessa maneira. São conhecimentos mais teóricos, conhecimentos mais fundamentais. E eu incluo dentro dessa categoria a análise de projetos de investimento. Existem conceitos importantes que você precisa aprender e você precisa aprender a como colocar isso em prática. E é exatamente isso que eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a avaliar se essa ideia é boa ou não. A viabilidade financeira é o teste final de qualidade de uma ideia. Se as premissas forem boas, a gente vai ver um projeto sendo lucrativo. E se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa ferramenta, por favor me manda um e-mail ou uma mensagem lá no meu Instagram. Espero que essa ferramenta te ajude a obter negócios lucrativos.